e voltamos com o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma grande amiga, a Kenny, falando pra gente um pouquinho sobre alimentação comportamental, toda essa história dela com a comida. Muito obrigada, Kenny, por você estar aqui. Eu que agradeço, doutora Paula. Que honra estar aqui com você. Kenny, me conta uma coisa, como que é essa história sua com a alimentação? Então, a minha história, acho que toda história de alimentação começa na infância, né? Então, eu fui a criança estragada, né? A criança que sempre comeu muito lanche na cantina, sempre comeu muito doce. E aí, até uma certa idade, eu não via isso refletido no meu peso. Até que eu comecei a engordar com 30 anos, né? Que é aquela coisa, né? A gente começa a engordar 1 quilinho, 2 quilinhos, e aí quando engordou 30, olha no espelho e fala, meu Deus, preciso perder isso aqui em 1 mês. Tinha feito várias vezes dieta, tinha consultado vários nutricionistas e sempre eu tinha dieta na mão e eu começava, 15 dias depois eu parava. Começava, 15 dias depois eu parava. Quem nunca? Quem nunca, né? E aí, quando eu atingi 96 quilos, com 1,58 m, pensa, eu tomei uma decisão. Aí eu falei, vou fazer uma bariátrica. É o caminho. Fui consultar um médico, eu já estava com muitas dores nos pés, a fascite plantar, eu não conseguia ficar subindo escada, descendo escada, eu não gostava de atividade física. E eu fui fazer um check-up para fazer a bariátrica. E aí eu tinha, assim, um laudo para fazer a bariátrica, até que meu filho, né? Ai, não falo isso, né? Fala, claro. Meu filho, o Klinsmann, né? Estava se formando em nutrição. Então, e aí numa conversa de domingo foi muito... É um orgulho ser mãe de nutricionista. É muito. E meu filho estava se formando em nutrição naquele ano. E assim, eu vi ele estudar muito durante os 5 anos, estudando muito, muito, muito. E ele era, né, um ex-gordinho. E ele falou pra mim, vamos fazer uma dieta comigo? E eu falei assim, não dou conta. Já fui... Mãe ainda, filho. Não, você vai me mandar, né? Eu não dou conta, não dá certo, já tomei minha decisão. Eu quero ser magra e eu vou fazer uma bariátrica. E conversa vai naquele churrasco, conversa vem, conversa vai. E ele falou, dá uma chance pra você e dá uma chance pra mim. E eu, assim, doutora Paula, eu tinha medo de fazer a bariátrica. Porque esteticamente, eu vejo que naquela época eu estava preocupada muito com o peso pela estética. E não era, o segundo fator para mim era a saúde, mas já estava me incomodando muito a saúde. A pressão estava subindo e descendo, né? Mas eu estava muito preocupada com a estética. Então, o que eu pensava assim, eu vou fazer a bariátrica, eu vou emagrecer muito rápido. E eu tenho quase 50 anos, né? Eu falei, nossa, vai cair tudo, é normal. Vai cair, cai mesmo. Cai tudo, é normal. E eu não queria. Então, eu queria o bônus, mas eu não queria o ônus. Eu queria ficar bem magra, mas eu não queria ficar flácida, por exemplo. Eu não queria passar mal, não queria, de repente, ter um dump, não queria essas coisas. E aí, quando ele falou isso pra mim, vamos tentar comigo, vamos fazer, dá uma chance pra você. Aí eu falei... Como você vai falar não pra um filho? Falei, eu acho que é a última, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Legal. E aí, uma das coisas que ele me perguntou era como que eu queria esse emagrecimento. Aí eu falei, eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar com um monte de pelanca. E aí ele programou um emagrecimento mais lento pra mim. 2,5, 3 quilos por mês. Que nem é tão lento. E aí, o que eu comecei a fazer? A gente fez uma consulta de 1h30 e eu comecei a ver como que era o meu padrão comportamental, as coisas que eu fazia o tempo todo. Sabe, assim, que todo gordinho fala, e eu falava isso o tempo todo, mas eu nem como tanto. Como que eu engordo se eu nem como tanto? Eu nem tomo café da manhã, eu nem sento para almoçar, e se não tiver almoço, nem tem problema, eu tô ali trabalhando e passa. Mas sabe quando a gente não presta atenção no comportamento, e quando a gente começa a prestar atenção no comportamento, você fala, meu Deus, como que eu comia tudo isso? Quais eram o maior susto seu no seu comportamento? Que isso pode ser de quem está assistindo da gente. Celular na mão, comendo na mesa. Então, sentava à mesa e celular o tempo todo na mão. E aí, servia um pouquinho e comia. Eu não servia tudo, servia um pouquinho e comia, servia um pouquinho e comia, servia um pouquinho e comia. Levantou, comeu às vezes 2, 3 vezes mais. Uma outra coisa que eu tinha era, eu beliscava muito. Então, assim,
Como eu não tomava café da manhã, que chegava 4, 5 horas da tarde, até a hora que eu ia dormir, 11 horas da noite, eu tava beliscando. E eu tava beliscando tudo. Eu tava beliscando um salgadinho, um docinho, outro salgadinho, uma água com gás, outros... Então eu tava o tempo todo mastigando, mesmo sem perceber. Eu não percebia isso. Eu falava que eu não comia. Realmente, porque eu não sentava para comer. Eu não fazia um lanche e sentava e comia. E você sabe que esse é um dos maiores erros da população. Eu imagino, porque passa desapercebido, né? Você próprio se tapeia, que a gente fala. E aí ele fez uma lista pra mim, assim, de coisas pra eu prestar atenção em mim. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, mas é tanta coisa, né? Ixi, acho que eu nem faço tudo isso. E quando eu fui começar a prestar atenção em mim, que ele falava assim, ó, a hora do almoço, tira o celular de perto, arruma a mesa, senta, serve, come. E aí depois pega o celular, esse é o momento. Coisas simples, que a gente acha que é muito simples, que a gente não faz. E eu comecei a ver que, nossa, era diferente. Eu realmente sentava, eu prestava atenção no que eu estava comendo, prestava atenção naquela refeição. Quando eu terminei de comer, às vezes acontecia até de eu mandar assim, falar pra ele assim, nossa, hoje tá difícil de eu comer tudo isso aqui, porque eu não tô conseguindo, não tá cabendo mais. Porque a capacidade do estômago, ela pode ser pequena. Mas esse beliscar porções calóricas o dia todo faz o seu valor energético de ingestão ser muito alto e você vai ganhando peso. E aí eu falava assim, e o meu marido falava, nossa, esse tanto que você come aí, nem eu como esse tanto aí, você não vai emagrecer. E eu falava assim, lógico, a Nutri falou que vai. E agora ele tá nesse processo. E é muito legal porque também você influencia, né? De uma pessoa ainda tô nesse processo, mas teve uma coisa muito interessante aqui, que eu influenciei ele. Isso é legal. É muito legal isso, quando eu vejo hoje ele pesando, por exemplo, a comida. Eu falo, uau, né? Tipo assim, é muito bacana. E ele não é gordinho, então... Mas precisa se melhorar. Precisa se melhorar. Então, foi assim, foi no comportamento. O que você sente, o que eu sentia. Por exemplo, eu vou... Olha, nesse ano que eu eliminei 19 quilos em um ano. E nesse ano, eu fiz 3 viagens para resort. Eu lembro que o dia que eu ia começar a dieta, a minha prima falou que vinha para Campo Grande. E ela é de Goiânia. E eu falei pro Klinsmann assim, será que não é melhor a gente começar essa dieta quando ela for embora? Não. E ele falou, não, porque você vai viver com essas coisas o tempo todo. O tempo todo vai estar chegando gente. O tempo todo vai ter gente chamando para sair. O tempo todo você vai estar saindo. Então, assim, agora, é a hora. E eu lembro que eu fui para 3 resorts. E toda vez que eu chegava aqui, que eu fazia a pesagem, eu tinha emagrecido. Que lindo. Então eu aprendi a não pegar o prato e sair correndo no buffet e catando um pouquinho de cada, mas é um pouquinho de cada e vira uma montanha. Aprendi a olhar a comida. Eu acho que uma das coisas, doutora Paula, que eu mais aprendi foi a olhar a comida e ver como a gente come com os olhos, né? Para você pegar o que naquele momento está mais saboroso. Vale a pena? Exatamente. Então aprendi a olhar, dava uma volta lá. Isso é uma das coisas que eu fiz muito em resort. Aqueles balcões imensos, assim, de comida, de doce. Eu olhava, é interessante. Olhava, voltava, pegava meu pãozinho, meu ovinho, minha mussarela, meu café. Eu comi com os olhos, pronto, agora eu vou comer com a boca, correto. É muito interessante isso. E você começa a entender o verdadeiro paladar. Você vai comer não só pro que você está olhando, e sim pelo gosto que aquilo sente. Exatamente. Que é a mudança comportamental que você está em todo este processo. Dentro desse processo comportamental, o que mais você mudou? O olhar para a comida, que todo mundo aí pode começar a estar fazendo. Primeiro, o observar. E o que mais que você mudou? Você falou que você nunca fazia atividade física. E aí, como é que tá agora? Então, teve uma outra coisa que eu mudei muito, foi registrar. E assim, tem pessoas que são muito da planilha, né? Planilhado, né? Da agenda. E eu nunca fui. Então, quando eu via que eu tinha que registrar, eu sei. E pra mim isso era uma tortura, registrar, né? Não, agora não tanto, mas no começo eu registrava tudo. Tá, eu comi isso, então eu registro. O que eu senti quando eu comi isso? O que eu senti depois? Uma das coisas também que eu aprendi foi assim, nossa, eu fui lá e comi um prato de feijoada. A gente trabalhou muito com falha calculada. Essas falhas calculadas me ajudam muito, porque assim, antes eu falava assim, bom, já que eu comi uma feijoada na hora do almoço, então eu vou comer só amanhã.
E aí amanhã eu estava assim, querendo comer tudo, porque é uma falta, né? A gente sempre quer suprir uma falta. Então assim, eu falava assim, nossa, mas eu já comi uma feijoada na hora do almoço. E aí ele falava, então lancha, seu lanche às 4 da tarde. Mas eu comi, não tem problema, esquece que você comeu feijoada. Lancha, lancha, janta, lancha. Então, nossa, eu saí para comer uma pizza e agora? Chega em casa e lancha. Então, assim, eu aprendi isso a registrar também. E isso foi muito bom porque nós fizemos 2021, pandemia, né? Fizemos 2021 a 2022. De março de 2022 até mês passado, eu interrompi a dieta, né? Mas eu não tive nenhum reganho. Foi incrível isso. Não tive nenhum reganho. Eu falava assim, gente, nossa, mas hoje eu comi um pouquinho mais. Aí eu ia lá na balança, uma semana depois, estou exatamente no mesmo peso. E agora a gente iniciou de novo. E já são aí 3 quilos a menos. Agora só falta... São etapas. São etapas, agora só falta 7. O grande problema era assim, fazia um período pequeno, reganhava mais. Começava de novo. Aí sempre o déficit estava mais alto. Estava sempre faltando mais. E hoje não. Então isso foi muito incrível. E a autoestima prejudica muito nesses vai e vem, né? Muito, muito. Muito. E nesse processo comportamental, o que nós tivemos de modificação de prática de atividade física? Total. Que você falou que você não gostava. Não gostava. Eu achava que era perder tempo. Olha que coisa, né? Eu achava que era perder tempo. Então, mas muita gente acha, eu escuto isso no consultório todo dia. Eu falava assim, até nossa, na minha família. Vou perder um tempão lá. Não, meu filho, é 1 hora. É o seu tempo, né? Você é a pessoa mais... A gente vive falando, escutando que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida. E aí, quando você vai cuidar de você, aí você não. Você quer dar o seu tempo pro outro, né? É impressionante isso. Mas esse esclarecimento de se autoconhecer é um comportamento. É uma mudança comportamental. E assim, não adianta falar que você não gosta de atividade física e ainda vou começar correndo 10 quilômetros. Não dá, né? Então, como que eu comecei? Eu comecei fazendo pilates. Porque, olha, é incrível o que eu vou falar, mas eu não gostava de suar. Academia, pra mim, igual a suor, igual a cansaço, igual a perda de tempo. Então, academia, pra mim, era sacrifício. E eu fiz 1 ano de pilates. E 1 ano sabático. A minha personal fala que foi 1 ano sabático. Porque, assim, 1 ano reclamando. Nossa, ainda falta 10 minutos pra ir embora. Nossa, ainda não passou nada, hoje tá demorando o tempo, né? Mas eu fiz. 1 ano eu fui sem querer ir, mas eu fui. 1 ano de pilates. E aí foi acontecendo algo dentro de mim. É a autoestima, né? Você começa a ver mudança no seu corpo. E aí você começa a pensar, eu comecei a pensar, o que será que eu posso fazer pra eu dar uma melhoradinha? Pra eu mudar um pouquinho mais? E aí eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 1 dia de musculação e 2 dias de pilates. Ficamos mais uns 3 meses assim. 1 dia de musculação, 2 de pilates. Aí depois mudamos, 2 dias de musculação, 1 de pilates. E hoje é 3 de musculação, 2 de natação e 1 de hidrobike. Aí eu falava, gente, como que uma pessoa... E ela brincava comigo assim, Kenny, quando você malha, você libera um hormônio, né, endorfina, que te dá vontade de... Eu falava, esse hormônio não existe em mim. Eu falava, não existe em mim, eu não sinto essa vontade. Eu sinto vontade de ir embora. Porque o processo tóxico da obesidade é tão sério no corpo que muitos de quem está assistindo a gente vai estar se identificando totalmente com você. Porque é tão... A cada célula adiposa da gente, ele é preenchido por gorduras e toxinas. Ao passo que você vai emagrecendo, você vai liberando tudo isso e permitindo que o seu corpo seja reativo às suas ações, que é hoje o que você tem. Mas é uma mudança drástica, assim, é muito, em pouco tempo, 3 anos. A Kenny de 2020, 2021, não é a Kenny de hoje. Hoje, assim, hoje eu vou fazer a minha atividade física, é a minha hora, é o meu horário. Então, hoje eu já fico pensando aqui, e eu falo assim, eu vou chegar hoje eu tenho vontade de chegar nas 5 vezes por semana de musculação e nas 3 vezes por semana de natação, porque a natação eu gosto muito, né? Mas mesmo assim, foi uma coisa que me despertou também. O que eu posso, foi sempre assim, o que eu posso melhorar um pouquinho mais? O que eu posso melhorar um pouquinho mais? Eu vou buscar natação. O que eu posso fazer um pouquinho no sábado? Porque sábado eu não faço nada. O que eu posso melhorar um pouquinho? Vou fazer uma hidrobike, que aliás queima pra caramba, né? Então, assim, eu tô nesse processo. E assim, aí hoje eu acredito que existem pessoas que viciam em dieta e viciam em academia. Porque hoje eu tô me tornando essa pessoa. Mas, né, não foi do dia pra noite, não. Foi realmente um processo.
Foi um processo de autoconhecimento, né? Eu gostei muito de quando você me falou das anotações, que você, no seu processo comportamental, você tinha que errar de 5 refeições, você podia errar 3, podia errar Eu tinha 2. 6, e aí na primeira fase, ele trabalha por fases, então era ao contrário, né? Então, assim, tinha 6, poderia errar 3. Então, dentro das minhas 3, eu descobri também que os erros, eles eram os mesmos. Porque quando ele me perguntava assim, o que você comeu fora de casa? O que você sai para comer? Eu sempre saía para comer a mesma coisa. 90% das vezes, não era assim, um dia eu ia comer sushi, outro dia eu ia comer pizza, outro dia eu ia comer... Não era isso. Outro dia eu ia comer massa, não. 90% das vezes eu saía para comer um yakisoba, por exemplo, soba. Então, aí os 10% era uma pizza esporadicamente. Então, eu descobri que eu também a gente tem os gostos, né? Que os nossos gostos são bem peculiares, né? Então, sim, eu podia errar 3 vezes dentro daquilo e eu continuava com os meus 3 acertos. Foi uma coisa que eu olhei aquilo e eu falei, 6 refeições por dia eu posso errar 3. Isso eu consigo. Tô chique. Isso eu consigo. Quem não consegue fazer isso? Eu pensei, né? E aí eu consegui. E eu ficava muito ansiosa pela próxima fase. Porque assim, nossa, eu consegui essa fase aqui de um mês. E agora, o que vai acontecer? E aí hoje essas falhas, elas são cada vez menores para mim, né? Pelo que eu tô buscando agora em termos de corpo. Mas hoje eu consigo também fazer naturalmente. Até semana passada eu falei, nossa, essa semana eu não falhei nenhuma vez. E aí até ele falou, nossa, você precisa falhar uma vez. Porque senão chega uma hora que você, né, vai querer falhar. Eu falei, nossa, mas eu nem falhei nenhuma vez. A falha é humana. Então, e é o que a gente não aceita quando começa a fazer uma dieta. É o que a gente pensa assim, não, eu tenho que cortar tudo. Eu não posso comer nada. E a hora que você não aguenta, porque você é viciado em comer, aí você pega e você fala, então larga a mão, deixa eu voltar a ser o que eu era. Eu imagino que é um vício, imagino que é um vício como qualquer outro. Sim, é bem né? difícil, nossa. Para quem tem um hábito obesogênico ou de compulsão, a mudança de chavinha, a parte comportamental, ela é muito importante. E nós somos comportamento o tempo todo. Quem é desafiador, é porque você também gosta do desafio. Gosto. A partir do momento que você gosta do desafio, o profissional pega na anamnese, pega esse seu ponto e vai trabalhando em cima dele. E aí você vai conseguindo gradativamente, sem se frustrar. Porque acho que a pior coisa é quando a pessoa se frustra. E muitas vezes eu já peguei no consultório, acha que o peso tá lá e se frustra. E aí a gente tem que retornar, rever o que é que está de errado, para você poder pegar e conseguir esse segundo passo. Então é muito, muito legal. E agora você está em qual fase? Eu estou na última. Agora eu estou assim. É muito interessante. Agora eu estou na fase das fotos, né? Agora eu estou na fase das medidas, da gordura localizada, né? Então, agora eu vou ficar do jeito que eu sempre sonhei. Que legal. Me aguarde daqui uns meses. Então, agora eu tô naquela fase que eu não tô vendo eu nunca vi só o peso, eu sempre vi muito a medida. Mas agora a gente tá delineando algumas gorduras de braço, de perna. Então, agora eu me vejo, porque também é gradativo isso. Como que uma pessoa que tá com 96 quilos se vê magra? É difícil, é uma mudança. De verdade, realmente. Eu não me via. Se olhava no espelho? Eu olhava e eu vi, doutora, que a gente acostuma com a gente. Quer ver uma coisa? O rosto. Eu olhava e eu estava acostumada com o meu rosto redondinho, né? Eu estava acostumada com isso. Então, eu não conseguia me ver magra, né? Eu tinha um sonho, é diferente. Mas eu não conseguia me imaginar daquele jeito. E aí, quando eu comecei a perder as medidas, eu comecei a me imaginar mais magra, depois mais magra. Hoje, sim, eu consigo me visualizar, me imaginar exatamente com o corpo que eu quero ter. Então, foi processo também. De autoconhecimento. E hoje, quando eu olho as fotos de antes, eu falo, nossa, eu não tava desse tamanho. Nossa, meu rosto não era desse tamanho. E era. Porque a gente se acostuma com a imagem. Você vai se olhando, você vai se acostumando com a sua imagem. Porque imagina que se você tá bem gordinho e você olha no espelho e se você se vê magra. Eu acho que dá um choque, né?
se você fizer a visualização, como hoje os programas de gordos mais de 300 quilos. Sim. Coloca todo o alimento que a pessoa comeu na mesa, a pessoa leva um choque. E aí mostra a foto. Eu normalmente falo assim, gente, tira uma foto, visualiza essa foto daqui 2 dias. Porque é de uma forma diferente que você vai estar olhando. Aquele momento é diferente, né? É diferente em cada passo, né? Mas a base comportamental é muito legal. Quem é a Kenny? 96 quilos, quem é a Kenny hoje? A Kenny hoje tem uma disposição. Vamos começar pela saúde, né? Porque assim, eu comecei somente pelo peso e pela estética. Tudo bem que eu tinha minhas dores, eu tava ali também com um cardiologista falando que se eu não emagrecesse eu ia ter que tomar remédio de uso contínuo para hipertensão, e que eu não era hipertensa, que eu era monotensa, que ia me tornar hipertensa. Eu tenho muita dificuldade com isso, tomar remédios de uso contínuo, não tomo nada. Então, eu tinha, assim, uma preocupação, mas era mínima. A minha preocupação maior era realmente com o meu peso, era com a minha estética. Então, a Kenny de antes era uma Kenny que não queria comprar roupa. Era uma Kenny que era chamada para um evento e chorava para fazer uma mala. E eu lembro que a última vez eu estava com a minha filha olhou para mim e falou... Porque assim, né, a gente sempre agrada um gordinho, né? Aí eu falei assim, mãe, você é tão linda de qualquer jeito. E aquilo pra mim, isso aí que eu chorei mais ainda, porque eu tinha certeza que eu não tinha a roupa, que nada ia ficar bom. Então eu entrava numa loja e eu experimentava a primeira roupa. A segunda eu não queria mais experimentar, doutor Paulo. Não queria. Eu falava, não quero. Não, moça, obrigada, não vou comprar nada. Tchau. Então eu entrava no shopping, saía do shopping, sem ter passado o cartão em nenhum lugar. Né? Eu só tava economizando. Para uma mulher? Para uma mulher. Nossa! Porque nada tava bom, né? Só que aí, quando eu comecei a emagrecer, eu comecei a pegar um gosto de novo, sabe? Um gosto de novo de me maquiar, um gosto de usar uma joia, um gosto de usar uma roupa diferente. É totalmente diferente. A energia é diferente. Você se olhar e você falar, nossa, olha... Você até olhar no Instagram, moda, eu não olhava. E hoje eu olho. Hoje eu passo o dedo, hoje eu falo assim, olha, a hora que o negócio ficar aqui perfeitinho, é essa, sabe? E eu não conseguia ter essa visualização antes, eu não conseguia... Aí a gente vai se deixando, se entristecendo. Tem uma coisa que eu não acredito quando uma pessoa fala assim, eu sou mulher, então tem uma coisa que eu não acredito quando uma pessoa fala assim, eu não ligo de estar acima do meu peso. Eu também não acredito. Eu acredito que esta pessoa está precisando dar uma mexida. Mas não falo nada. Exatamente. E eu não acredito. Tá bom, eu sou gordinha, tá bom, eu tô feliz. Eu não acredito porque eu não era uma gordinha feliz com o meu peso. Todo mundo que eu converso, e você vai conversando. Ah, não, está bem assim. Tudo bem, mas vamos lá, vamos funcionar. Sempre tem algo a mais. Nunca peguei, em 20 anos de profissão, alguém que estivesse obeso e gostasse de estar obeso. Não tem como. Porque assim, eu fui, né, obesa. Então, 1,58 m com quase 100 quilos, eu fui obesa. E aí, um dia que eu te levei um choque, só que a gente vai levando uns choques pequenos e a gente vai se acostumando com eles. Mas esse choque da mala foi bem pesado pra mim, quando eu ganhei uma viagem pro Rio Grande do Sul e tava muito frio e eu tinha que usar muita roupa. E aí, imagina, uma gordinha já usa roupa e usa muita roupa, fica mais gordinha, né? E eu não tinha roupa pra vestir e eu não queria comprar. E quando eu fui comprar uma roupa e eu vi que era um P, e era um P plus size. E aí eu brinquei assim, que minha prima que me vendeu essa roupa, ela vendia umas roupas lindas e ela falou assim, eu falei, nossa, você tá me vendendo um P plus size. E ela, claro que ela desconversou e falou assim, não, mas é porque essa forma aqui, ela é menor. Vendedora. Ela é menor. Aí eu falei, mas continua sendo plus size. Então, assim, eu ignorava olhar para as roupas plus size. E eu já estava nesse caminho. Era exatamente com aquele peso, era onde eu ia achar as roupas. Então, eu preferia não comprar do que entrar lá. E hoje, a Kenny de hoje não, entra em qualquer lugar, entra em qualquer loja. Então, faz muito bem para a autoestima. Verdade. Nós somos a capital, segundo percentual mais obeso do país. Perdemos para Cuiabá. Eu já falei em vários podcasts. E é muito interessante como que, no começo que eu comecei a visualizar, eu falava assim, não é possível isso. Aí hoje, nos lugares que eu vou, claro que eu não fico regalando os olhos, mas eu observo o quanto nós temos uma população cada vez
mais obesa e com menos cuidados de si próprio. Porque você pode estar sobrepeso, estar ótimo. Agora, obeso, existem relações de comorbidades seríssimas que evoluem junto, né? E como é difícil mudar esse padrão comportamental, né? Numa cidade e numa sociedade. Que tudo onde a gente vai é comida. É comer, né? Não tem uma prainha pra gente caminhar, né? Não tem. A gente precisa estar modificando o seu hábito comportamental a todo momento. Mas tem um parque lindo, né? Aqui nós somos a cidade com mais arborização, né? Então a gente precisa usufruir mais disso daí. Campo Grande precisa ser mais usada. E me diz uma coisa, o que você deixaria de recado para quem hoje está te assistindo, que está buscando esse caminho que você já traçou? Eu pensaria lá na frente. Eu pensaria assim, porque hoje eu penso, né? Então eu pensaria assim, como eu vou estar com 60 anos e com 70 anos? Como eu vou estar andando? Eu vou estar andando normal? Eu vou estar andando de bengala? Aonde eu vou estar indo? Eu vou estar precisando de alguém para dirigir para mim? Eu vou estar entrando num carro normal? Eu vou me locomover bem? Eu vou estar tomando um monte de remédios ou eu vou estar saudável? Porque hoje, quando eu vejo uma pessoa que tá, é o que eu sinto. Quando eu vejo, eu falo, nossa, sabe, eu sempre olho. Quando eu vejo uma pessoa de 60, de 70, essa pessoa é meu espelho. Então eu sempre olho e falo, nossa, eu quero estar assim. Né? Eu sempre gosto muito de viajar e eu sempre falei pro meu marido assim, nossa, com 90 anos eu tava muito gordinha, com 90 anos eu quero estar dentro de um cruzeiro. Aí depois eu comecei a pensar, como é que eu vou estar dentro de um cruzeiro? Se eu não consigo nem andar mais, se tudo tá doendo no meu pé, né? Se eu já tô com 40 e tava com 40 e tô com 48, eu tava com 45 e eu já tava assim. Então hoje quando a minha visão de futuro é essa. Como é que eu vou estar? Com 60, com 70? Porque hoje a gente vive mais. É fato. Mais. Qual é a qualidade? Como é que eu vou viver esse mais? Porque assim, eu não quero ficar dependendo de ninguém. Eu quero ir e vir. Eu quero ter uma mente boa. E eu sei que para ter uma mente saudável também, a alimentação faz muito parte disso. O exercício faz muito parte disso. É a ação e nutrir. Mas qual é a ação que você está fazendo para nutrir o seu corpo? De pensamento, de comida, de atividade física, das relações sociais que você está tendo. Exatamente. E as suas relações sociais, melhorou? Melhorou. Então, no começo é assim, né? A gente está muito acostumado a sair para ir comer. Acontece algumas fases que eu começo a prestar atenção nisso. Então, eu também comia. Daqui a pouco você começa a mudar até de lugar que você vai, de pessoas que você convive, porque você não tá mais nessa vibe, né? E aí, hoje não, eu falo que hoje eu me comunico melhor com pessoas mais saudáveis. Então, eu me sinto mais à vontade com pessoas mais saudáveis, mas são pessoas que estão em busca das mesmas coisas que eu. Então, hoje quando eu entro, ontem mesmo, né, nós fizemos um churrasco, e aí foi muito interessante, porque, nossa, a salada acabou primeiro, eu olhei assim, e era assim, né, tava meu filho lá, tava os amigos dele, todos eles se cuidam muito, e aí a salada acabou primeiro, eu falei, olha, que interessante isso, tinha carne magra e tinha carne gorda, então assim, hoje eu vejo que esse é o ambiente, né, e se eu pudesse falar alguma coisa pra alguém é isso, se veja a longo prazo, não fica se olhando hoje, porque você não engordou 30 quilos hoje, não engordou 40 quilos hoje, você engordou ao longo de décadas. Então, vai precisar de um tempo para emagrecer. Mas, assim, olhe quem você quer ser amanhã. E aí, sim, eu usei a visualização. Porque aí, sim, toda vez que eu vejo uma pessoa de mais idade que eu vejo se ela está se locomovendo bem, se ela está bem acima do peso, se ela está com uma bengala na mão, se ela tem muita dificuldade, ou se ela tá bem, se ela tá andando, se ela tá dirigindo, se ela tá... E aí é essa pessoa que eu quero ser lá no futuro. Então, essas pessoas são as que servem de exemplo para mim. Perfeito. Digamos que se eu fosse... tem alguém que eu mentoro? Tenho. As pessoas que têm 20 anos a mais que eu e que têm exatamente o corpo, exatamente a mente que eu quero ter lá. Então, é isso. Muito legal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa pra gente
poder te conhecer um pouquinho mais, seu Instagram, seus contatos. Deixo. Meu Instagram é Kenny Narciso Oficial. É meu contato, posso deixar aqui tem o YouTube também e tem meu celular, né, que é 67992200659. Muito obrigada. Eu que agradeço essa grande oportunidade. Gente, que conhecimento, que troca de experiências. Vamos trazer aqui o nutricionista da Kenny para estar conversando com a gente, explicando um pouquinho mais sobre essa correlação de nutrição comportamental. Agradeço vocês que estão escutando a gente e até mais nosso próximo podcast Comer Bem Pode.